Oi, gente, eu sou a Cristina Ramalho, professora da Universidade Federal de Sergipe, curso de Letras, Campus Itabaiana. Nesse vídeo, vou apresentar para vocês o projeto Lendo Poemas Videoaulas. Vocês vão conhecer a proposta, os objetivos, a equipe, tudo que a gente vai fazer até o dia 15 de outubro. Espero que vocês gostem da ideia que nós tivemos, que curtam as nossas videoaulas e que interajam com a gente no nosso canal no YouTube. Obrigada, acompanhem! Aqui uma pequena síntese do projeto e o registro de que Lendo Poemas Videoaulas está vinculado ao Departamento de Letras do Campus Itabaiana e ao Programa de Pós-Graduação em Letras, ambos da Universidade Federal de Sergipe. Nós vamos estudar poemas, nós vamos falar sobre poemas, mas antes disso, cabe lembrar um outro tipo de texto muito importante porque está centrado na figura de animais. São as fábulas. As fábulas são contos curtos que têm animais como personagens. São histórias que nos fazem pensar em como nós, seres humanos, nos comportamos e vivemos. Em geral, no final de uma fábula vem uma moral ou uma pequena lição que nós devemos extrair dessas histórias. E aí a imagem de dois fabulistas muito importantes, Esopo, grego, e Jean de La Fontaine, francês. Pesquisem, mas nós vamos mostrar dois livros, um de cada um deles. Certamente vocês já ouviram falar de fábulas como A Cigarra e a Formiga, A Raposa e as Uvas, O Leão e o Rato, A Lebre e a Tartaruga. Então, essas histórias estão no imaginário das crianças e no imaginário da gente, porque elas nos fazem refletir sobre a nossa condição, como a gente atua na vida, como são as relações que nós estabelecemos com as outras pessoas. Enfim, os animais nos ensinando através dessas histórias. Além de Esopo e de La Fontaine, nós trazemos para vocês o nome de um brasileiro, Luiz da Câmara Cascudo, que nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, no dia 30 de dezembro de 1898, faleceu no dia 30 de julho de 1986 e nos deixou mais de 150 obras que reúnem diversas informações sobre a cultura brasileira. Ele foi um historiador, um sociólogo, um ensaísta, folclorista, etnógrafo, um homem que se dedicou a vida inteira a pesquisar diversos aspectos da cultura brasileira, das formas ditas, populares, as canções, todo o repertório de cultura brasileira. Vale a pena vocês fazerem uma boa pesquisa para conhecerem mais profundamente a riqueza do legado de Câmara Cascudo. Mas ele tem uma obra em especial que se chama Contos de Animais. E nós vamos mostrar a capa do livro e vamos apontar um aspecto muito interessante. Mas para fechar o comentário sobre Câmara Cascudo, tem uma outra coisa muito interessante. Cascudo, que é o sobrenome dele, é um peixe. Então, até no nome, Câmara Cascudo já traz esse repertório animal. Essas informações eu coletei no site do Instituto Câmara Cascudo, tem uma biografia escrita por Ana Maria Cascudo Barreto. E, mais uma vez, insisto, visitem, vocês vão descobrir um universo muito interessante. Contos de Animais, de Câmara Cascudo, traz, como o título indica, uma série de contos. Observem os títulos dos contos. A Onça e o Bode, o Cágado e o Teiu, a Aranha Caranguejeira e o Quibungo, a Rolinha e a Raposa. O que nós podemos perceber se compararmos com os títulos das fábulas de Esopo e de La Fontaine? A presença da fauna brasileira. Mais um aspecto interessante para quando nós vamos estudar a presença animal nos poemas. Mais uma indicação relacionada à presença dos animais na nossa cultura. É a obra Os Saltimbancos, de Chico Buarque. Chico Buarque adaptou, fez uma versão em português, inclusive incluiu canções novas e foi criativo nessa versão em português. Criou Os Saltimbancos em 1977, baseada na obra E Musicante,
do italiano Sérgio Bardotti e do argentino-italiano Luiz Henriques Bacalov. Os dois se basearam, por sua vez, no conto Os Músicos de Bremen, dos irmãos Grimm. Se vocês buscarem no YouTube, na internet, vocês vão encontrar várias canções, várias interpretações, são canções inclusive muito conhecidas de vocês. Aqui nós indicamos uma em especial, História de uma Gata, em que Chico Buarque canta junto com Miúcha e conta também um pouco a história desse projeto. Vale a pena conhecer. Mas, na verdade, nós vamos trabalhar com a presença dos animais em poemas. Então, eu trouxe algumas lâminas para mostrar para vocês como eu cheguei até aqui e depois formei a equipe que vocês também vão conhecer. Então, é um pouquinho da história do meu envolvimento com essa temática, essa relação entre poesia e a fauna, o mundo animal, a simbologia animal. Nesse slide eu fiz uma montagem de imagens que lembram a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude e também a infância, adolescência e juventude das minhas filhas. Então são filmes no cinema como Lassie, Beethoven, O Planeta dos Macacos, ou filmes e desenhos como 101 Dálmatas, Procurando Nemo, quadrinhos, Garfield, Snoopy, A Turma da Mônica, A Turma do Pato Donald, Tom e Jerry, Os Tartaruga Ninja, Pica-Pau, a Graúna, personagem maravilhosa do nosso Enfio, que com a Turma da Graúna fez uma crítica social maravilhosa, quem não conhece deve procurar. Pokémon, que nós importamos e virou uma mania, né? Na minha casa nós tínhamos vários bonequinhos da Turma do Pokémon. Então todo esse repertório de animais comprova que nós convivemos com essas imagens dia a dia, além de nossos animaizinhos de estimação, que muita gente também tem. Então eu reuni aqui só para trazer a materialidade dessa presença no nosso cotidiano através das coisas que a gente lê, que a gente assiste, né, que a gente vê. Aqui eu já apresento um universo animal diferente. São os animais míticos, que sempre despertaram meu interesse também. Então aí o unicórnio, Ouroboros, que é a cobra mordendo a pontinha do próprio corpo, isso é um símbolo muito curioso, muito interessante. A constelação, são várias as constelações, essa é a constelação de Pégaso, mas são várias as constelações que representam figuras de animais, e também o horóscopo. O horóscopo chinês, por exemplo, no horóscopo chinês, todos os signos são representados por animais. Existe toda a história, como é que esses animais foram se apresentando para que esse horóscopo fosse composto. Vale a pena pesquisar isso. E no próprio horóscopo ocidental, se nós observarmos ali na figurinha menor, alguns dos signos são representados por animais. Então, o universo dos animais míticos, mitológicos, sempre também despertou minha curiosidade. Continuando no âmbito dessas figuras míticas, e agora não só míticas de mito, como místicas de religiosidade, de espiritualidade, nós temos, por exemplo, essa primeira figura é Hanuman. É um deus indiano que tem a face de um macaco. Os deuses indianos eles são híbridos, eles misturam, né, o corpo humano com os animais. E o Hanuman foi um personagem importante das aventuras do deus Rama, e que constitui a epopeia, uma epopeia famosa na Índia chamada Ramayana. Então vale também pesquisar e conhecer essa história. Depois coloquei aí a mula sem cabeça, que já está no nosso imaginário cultural, no imaginário cultural brasileiro. Coloquei também uma representação de Ra, ou Ra-Atum, ou Atum-Ra, um deus egípcio que tem a face de um falcão, é também híbrido. Aqui no outro cantinho, a pomba branca representando o Espírito Santo. Por que uma pomba? Por que branca? Porque essa é a representação do Espírito Santo. No meio, a figurinha com os animais pré-históricos que também estão na nossa imaginação, geram filmes, questionamentos. A lenda do Irapuru, que é uma lenda ligada à cultura indígena e, portanto, à cultura brasileira, com essa figura mítica e maravilhosa. A figurinha do sapo com a coroa. Por que o sapo com a coroa? Porque existe essa história de que um sapo, quando ele recebe um beijo, vira um príncipe. De onde vem isso? Por que se criou essa imagem?
E mais aqui no final, a serpente, né? A serpente famosa do episódio da Bíblia, em que Eva vai ser tentada e vai ceder à tentação e morder a maçã, que era o fruto proibido. Será que a serpente sempre tem essa imagem de ser uma figura do mal, uma figura que engana, traiçoeira? Ou será que ela aparece também de outra maneira? E por fim, a figurinha de Aracne, uma moça que tinha muito talento para bordar, mas ela ficou tão vaidosa que ela começou a se comparar e a se dizer superior à deusa Atena. Atena, a deusa grega, não gostou nada disso e castigou a moça a transformando numa aranha, numa mulher-aranha, Aracne. Então observem quantas coisas interessantes nessa relação entre o ser humano e os animais a gente pode descobrir se a gente tiver curiosidade de pesquisar, de saber mais. Mas essa curiosidade que eu sempre tive, ela ganhou um componente bem concreto quando eu comecei a fazer a minha pesquisa de doutorado. Então, entre 1999 e 2004, eu me dediquei à pesquisa sobre epopeias, e dentro da pesquisa houve uma parte em que eu me dediquei a estudar 3 poemas. Esses 3 poemas que estão colocados aí, que inclusive entram nessa primeira fase do nosso projeto. São 3 poemas que nós vamos comentar. Os 3 poemas apresentam a relação entre o ser humano e o animal. Isso me deixou extremamente curiosa e eu passei a considerar a hipótese, nossa, há muitos poemas em que a presença animal é um fato. Como é que a poesia trabalha essa presença? Que sentido tem essa presença? Então, nesses 3 poemas eu já tratei de fazer uma leitura desse tema. E eu destaco em especial esses 2 livros, Simbolismo Animal Medieval, Os Bestiários, e o Simbolismo Animal, Mitos, Crenças, Lendas, Arquétipos, Folclore e Imaginário. Esses 2 livros são 2 fontes bem interessantes para fazer a pesquisa sobre a presença animal nos poemas. Eu não vou entrar em detalhes agora aqui, porque mais para frente nós vamos ter poemas em que esse simbolismo vai ser trabalhado. Então eu prometo que eu volto a eles, mas deixo aqui uma dica para quem gosta de buscar livros diferentes, para quem gosta de aprofundar os seus conhecimentos, são 2 aquisições que eu recomendo. Assim que eu terminei essa pesquisa de doutorado, assim que eu defendi minha tese, eu tive a oportunidade de fazer um outro estudo, que foi um estudo sobre a poesia do poeta Ivan Junqueira, que infelizmente já não está mais entre nós, mas eu estudei toda a poesia dele até 2004 e acabei publicando esse livro, tendo esse livro publicado na Academia Brasileira de Letras, em que eu estudei a poesia a partir de 2 figuras míticas, 2 animais ou híbridos míticos, a fênix e a arpia. Eu vou voltar a falar também sobre essas figuras, e até porque um dos poemas de Ivan Junqueira também foi inserido nesse primeiro pacote, vamos assim dizer, né, de poemas que vão ser estudados nessa primeira fase do projeto, porque a nossa ideia é continuar. Vamos ver. Em 2007, eu tive uma outra oportunidade de realizar um encontro com esse universo da representação animal na poesia. Eu comecei a orientar uma pesquisa de mestrado de Noraide Fernandes Rocha de Queiroz, grande amiga minha. Eu não pude concluir, ela terminou a dissertação dela em 2010 com a orientação de Márcio Benício Barbosa na UFRN. Eu me mudei do Brasil e não pude finalizar a orientação. Mas nós trabalhamos bastante com esse livro, Assinar a Pele, que são poemas, é uma antologia, uma reunião de poemas em que todos os poemas trazem a imagem do gato. Nessa primeira edição do projeto, inclusive, não há nenhum poema trazendo a imagem do gato, mas já está reservado, porque tem muita coisa sobre gato. Em 2008, eu tive um novo encontro com a presença animal na poesia. Foi quando eu recebi o convite para fazer o prefácio do livro Anima Animalis, da poeta paraense Olga Savary, que infelizmente nos deixou recentemente. Grande poeta, uma obra incrível. E essa experiência de fazer o prefácio me aproximou ainda mais desse projeto que eu venho comentando nesses slides. Esse foi um estudo em que eu pude prestar mais atenção ao conceito de bestiário,
Essa palavra bestiário, ela vem do século XII, embora já existisse essa coleção de textos que falavam sobre animais, já existisse desde a antiguidade, mas no século XII em especial, essa palavra passou a designar uma série de obras que foram escritas justamente com a intenção de falar dessa relação, dessa presença animal na vida humana. A grande maioria com um sentido religioso, mas aos poucos até animais domésticos, animais mais próximos, né, do ser humano, começaram também a ser elencados. Muitos bestiários vão ter como característica falar de animais mitológicos, mas como eu disse, esse bestiário pós-moderno, como eu disse no texto, é a Olga Savary interpretando a ideia do bestiário dentro do contexto da fauna brasileira, dos componentes, né, que integram a paisagem animal no nosso país. Em 2013, um outro encontro. Dessa vez eu participei de um livro, O Verso Vivo de Vinícius de Moraes, Olhares sobre o Mais Amado, organizado pela professora Silvia Cintrão, da Universidade de Brasília, e eu compus o capítulo A Arca de Noé, o Bestiário de Vinícius de Moraes, em que eu estudei a obra A Arca de Noé, que depois também teve uma versão musicada. Nós vamos ver na próxima lâmina. Essa é a imagem do CD Arca de Noé. Eu lembro aqui que primeiro surgiram os poemas, reunidos no livro A Arca de Noé, em 1970. Vinícius de Moraes compôs vários poemas centrados em figuras de animais. Muitos deles são conhecidos de vocês, principalmente na forma canção. Então, a foca, a corujinha, a pulga, o gato, o pato. São lindas as composições, tanto na forma poema quanto na forma canção. Então, nós sugerimos a vocês que visitem o site do Vinícius de Moraes, que fala sobre a obra de Vinícius de Moraes, e também que ouçam a canção Corujinha, interpretada por Elis Regina. É uma coisa linda. Uma outra motivação muito grande e importante para mim foi conhecer o Parque dos Falcões. É um parque que fica na cidade de Itabaiana, em Sergipe, e que tem como figura central esse rapaz que se chama Persílio. Persílio, desde pequeno, descobriu um talento especial para conversar com aves de rapina. E no transcorrer da sua vida, ele foi recebendo animais que eram maltratados, que tinham as asas cortadas, e começou a cuidar dessas aves até que ele pôde criar o Parque dos Falcões. Visitando esse parque, nós ficamos sabendo várias coisas sobre as aves de rapina. E, inclusive, isso permite que nós desconstruamos uma visão negativa que muitas vezes a gente tem dessas aves, porque elas têm que ser vistas sempre como assassinas, como mais. As corujas, por exemplo, tanta gente que mata a coruja porque acha que a coruja traz mau agouro. Então nós conhecemos a história dessas aves, o papel dessas aves no ecossistema e passamos a ter uma outra visão. E também podemos assistir a algumas apresentações do Persílio com as suas aves. Aí está uma delas que mostra esse talento especial que o Persílio tem. Vocês também podem encontrar várias coisas sobre o Parque dos Falcões na internet. Nessa lâmina eu faço uma homenagem ao nosso cachorrinho, o Bombom. Nós temos o Bombom e 8 gatinhos. E essa imagem também reproduz um outro tipo de trabalho que eu faço, que une a presença do animal à poesia, que são os fotopoemas. Eu faço fotos e depois eu componho poemas que eu integro as fotos. Então esse aí é um fotopoema em homenagem ao Bombom. Bombom vira bem bem cada vez que a gente vem brincar de sombra na areia. Então a fotopoesia é uma outra forma de promover esse diálogo, né, entre a imagem dos animais e o poema. Por fim, e talvez até mais importante, a motivação para fazer lendo poemas, videoaulas, se abraça ou tem origem num outro projeto que eu tenho desenvolvido já há 2 anos, que está em desenvolvimento e que, se Deus quiser, vai continuar acontecendo. E a ideia de fazer lendo poemas foi também somar, trazer para esse outro projeto mais uma experiência didática e mais um estímulo para que docentes e discentes, para que as pessoas em geral
comecem a ter mais simpatia pela leitura de poemas que incorporem a poesia à sua vida, ao seu dia a dia. Então, esse outro projeto, na verdade, estimulou o Lendo Poemas. Esse outro projeto se chama Sergipe a Poesia. Eu desenvolvo em parceria com Carlos Alexandre Nascimento Aragão, meu irmão, meu companheiro de trabalhos com literatura. E esse projeto está sendo ainda desenvolvido, são várias etapas, e o Lendo Poemas vai ser integrado ao Sergipe é Poesia. Para vocês terem uma ideia, nós já desenvolvemos ações, já encerramos algumas ações em Poço Redondo, Carira, Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre. E aí no site nós disponibilizamos vários materiais, oficinas, sequências didáticas, imagens. É bem legal. O objetivo é trazer para o universo dos docentes no primeiro momento uma reflexão sobre como é importante o poema estar presente nas salas de aula. E depois a nossa intenção é expandir e envolver também os alunos nesse projeto, e caminhando cidade por cidade. Ou seja, nós temos 75 cidades, 75 municípios, e a nossa ideia é seguir com esse trabalho município por município, até que nós possamos dizer que, de fato, Sergipe é poesia. E agora a nossa equipe. Ninguém faz trabalhos dessa natureza sozinho. Quanto mais pessoas envolvidas, melhor é o resultado, porque existe a necessidade de que a poesia vá se multiplicando nas pessoas. Então eu estou muito feliz de contar com todas essas pessoas que vocês vão conhecer, cada uma vai se apresentar, mas sem essas pessoas o projeto não aconteceria. E aí, pessoal? Sou o professor Carlos Alexandre, leciono língua portuguesa no Centro de Excelência 28 de Janeiro, aqui em Monte Alegre de Sergipe. Desde 2013, acompanho a professora Cristina Ramalho, do curso de Letras Campus Itabaiana, em projetos de extensão e criação literária aqui no nosso sertão e também no nosso estado. Agora, estarei junto com ela e toda a equipe de criação do projeto Lendo Poemas Videoaula. Será um momento especial, tanto para mim quanto para os demais que estarão embarcando nesse novo horizonte. Um abraço, gente. Olá pessoal, eu me chamo Everton Santos, sou aluno do doutorado em Letras pela Universidade Federal de Sergipe e orientando da professora doutora Cristina Ramalho. Faço parte da equipe do projeto de extensão Lendo Poemas, Videoaulas, no qual, a partir de leituras e interpretações de 12 poemas da literatura brasileira, com simbologia animal, nós tentaremos desenvolver e proporcionar o letramento lírico para alunos, futuros professores e professores que queiram ingressar junto com a gente nessa empreitada. Então, um abraço e até breve. Olá, meu nome é Alexandra Bispo, sou aluna do mestrado em Letras na área de Estudos Literários pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Sergipe, sob a orientação da professora doutora Cristina Ramalho. E também estou fazendo parte da equipe de criação do projeto Lendo Poemas Videoaulas, o qual se propõe a desenvolver 12 videoaulas, nas quais serão trabalhadas leituras críticas de 12 poemas. Espero que vocês gostem. Um abraço! Oi gente, tudo bom? Meu nome é Judy Maria, eu sou aluna de Letras, Língua Portuguesa na Universidade Federal de Sergipe, campus Itabaiana, e estou auxiliando a professora doutora Cristina na produção do projeto Lendo Poemas Videoaula, junto com os meus colegas. Espero que esse projeto contribua de maneira positiva para o aprendizado de vocês.
Olá pessoal, me chamo Luana Santana, sou graduanda do curso de Letras de Língua Portuguesa na Universidade Federal de Sergipe, campus Professor Alberto Carvalho, que fica localizado na cidade de Itabaiana, Sergipe. Nessa universidade eu sou bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC, onde pesquiso sobre o gênero épico, sob a orientação da professora doutora Cristina Ramalho. Estou na equipe de criação do projeto Lendo Poemas, videoaulas, da qual sou muito grata em participar. É isso aí, espero que gostem muito! Oi gente, tudo bem? Meu nome é Maria Luana, sou graduanda do curso de Letras, Língua Portuguesa, pela Universidade Federal de Sergipe, campus Itabaiana. Atualmente só estudo e estou participando da equipe Lendo Poemas, videoaulas, do projeto coordenado pela professora e doutora Cristina Ramalho. Espero que vocês gostem e que essas videoaulas possam contribuir de forma significativa para o aprendizado de vocês. Bom, esse slide é para esclarecer, porque provavelmente surgirão dúvidas, mas como é que vão ser essas videoaulas? O que vocês vão fazer com os poemas? Que tipo de leitura vai ser feita? Nós vamos poder interagir? Então, na verdade, não existe uma resposta única para essa pergunta. Nós vamos abordar cada poema de acordo com o que cada poema nos estimule a fazer. Claro que há alguns aspectos que nós vamos trabalhar sempre para mostrar um pouquinho como a linguagem foi usada, se existem figuras de linguagem ali, quais são, a parte da estrutura, se tem rima, quantos versos são, porque afinal de contas as videoaulas também têm como objetivo serem utilizadas em sala de aula. Mas nós prometemos que não vamos fazer uma análise super acadêmica, cheia de termos difíceis. Não, a nossa ideia é que vocês curtam o poema conosco, através de algumas coisas que nós percebemos nesse trabalho de ler com atenção, de pesquisar, mas também vamos oferecer no nosso canal o espaço para os comentários, para a interação, para sugestões, porque nós não queremos parar por aqui, queremos dar continuidade. Então vocês podem sugerir poemas, podem sugerir letras de canções, podem fazer comentários negativos, mostrarem coisas que vocês acharam que não ficou bacana. Enfim, vai ser um espaço livre para o comentário e para a interação. Obrigada por terem vindo até aqui. Esperamos vocês. A postagem então vai ser no dia 11 de julho, a primeira videoaula. Beijo!